Então, hoje, nós estamos aqui com essa palavra, formado para fazer parte da família de Deus. Aleluia. E dentro desse tema, nós temos aqui em Hebreus 2:10, foi Deus que fez todas as coisas, e todas as coisas são para a glória de Deus. Ele quis que muitos filhos compartilhassem a sua glória. E aí eu peguei dois textos só para ratificar essa passagem, que é uma versão nova da Bíblia. E aí, aqui está dizendo: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Em uma outra versão, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. E esse príncipe e esse autor da salvação se chama Jesus. Jesus é o autor da nossa salvação. E aí aqui, vejam com que grande amor o Pai nos ama. Esse Pai é o Pai celestial. Ele consente em que sejamos chamadas suas filhas, e verdadeiramente nós somos. Amém? 1 João 3:1. Então, lá em 1 João 3:1, a palavra de Deus eu quis trazer aqui também. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamadas filhas de Deus. Por isso, o mundo não conhece, porque não conhece a Ele. O mundo não conhece esse Deus, porque não experimentou o Pai Celestial. Mas nós que temos experimentados, o conhecemos. E aí, aqui declara: Deus quer uma família e criou eu e você para fazer parte desta família. Esse é o segundo propósito de Deus para a sua vida, o qual foi planejado por Deus antes que eu e você nascesse. Toda a Bíblia, amadas, é revelada a história de Deus, formando uma família de muitos filhos que tem a semelhança de Jesus. E honrá-lo, reinar com ele para todo sempre. Então, essa família vai amar a Deus, vai honrar a Deus e vai reinar com Deus para todo sempre. E isso está lá em Efésios 1:5. Seu plano imutável sempre foi adotar em sua família, conduzir-nos a si mesmo por meio de Jesus. E isso lhe trouxe grande satisfação. Essa é a satisfação que o nosso Pai tem. Aleluia. Deus, amadas, é amor. Por isso, ele dá imenso amor àqueles que se relacionam com ele. A própria natureza de Deus é relacional, pois ele identifica a si mesmo em termos familiares, ou seja, ele é Pai, Filho, que é Jesus, e o Espírito Santo. Então, a Trindade traz já essa conjunção de um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito para uma relação harmoniosa. E devemos estudar as suas implicações. E aí nós observamos aqui que Deus sempre existiu, Deus é eterno e vivenciando esse relacionamento amoroso consigo mesmo, logo ele nunca esteve só.
Ele não precisava de uma família, mas o nosso Deus desejou essa família. E ele concebeu um plano que consistia em nos criar. Assim, ele adotou uma família e dividiu conosco. Olha só, tudo que ele possui. Isso dá ao nosso Deus um grande prazer. E a Bíblia diz: foi para ele um dia feliz, quando ele nos deu a nossa vida nova, por meio da verdade da sua palavra, porque a palavra é o próprio Deus. Por isso, ao dizer os primeiros filhos na sua nova família, está lá em Tiago 1:18. E aí, quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, Deus nos torna Pai. Ele agora é o nosso Pai. Nós nos tornamos seus filhos. Os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs. E a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus, ela inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Cada ser humano, amadas, foi criado por Deus, mas nem todos são filhos de Deus. A única forma de você se tornar filho de Deus é você ingressar na família dele, nascendo novamente dentro dela. É aquela coisa do Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Você se torna parte da família humana no seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus no seu segundo nascimento. Porque ele nos deu o privilégio de nascer de novo, de modo que agora nós somos membros, uma das outras, da própria família de Deus. E isso está lá em 1 Pedro 1:3. O convite para você fazer parte da família universal está lá em Marcos 8:34, Atos 2:21, Romanos 10:13, 2 Pedro 3:9. Não precisam anotar, nós vamos enviar amanhã para todas esta gravação. E aí você pode ouvir novamente. Então, todas vocês são filhas de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, versículo 26. A família espiritual é a mais importante, viu, amadas, que a família biológica. Isso é algo, às vezes, que nós não compreendemos. Muitas vezes, não, meu marido, os meus filhos é mais importante que a família espiritual. Mas a palavra de Deus declara que a família espiritual, ela é duradoura, ela é eterna. A nossa família, ela é terrena e é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas é algo temporário, é algo frágil. Tem, às vezes, rompimento, tem divórcio, tem distância, tem a velhice e tem a morte. Já a família espiritual, o nosso relacionamento é eterno. Nós vamos morar na glória com o nosso Pai. É algo que é eterno e que perdura para todo sempre. Então, esse laço é permanente, é uma união mais forte, é um parentesco de sangue, porque nós estamos lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, ele irrompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus. Alguns deles já estão lá em cima, no céu, e outros estão aqui na terra, como nós.
Então, dentro desse tema, formado para fazer parte da família de Deus, nós temos dois tópicos. Os benefícios de fazer parte da família de Deus é o primeiro. No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus. Eu não estou falando do nascimento do ventre da sua mãe, porque ali é o nascimento natural. Mas aqui eu estou falando do nascimento espiritual. Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e o aceita. Aí você recebe alguns presentes espantosos. Primeiro, você vem morar, você recebe um nome na família, você recebe uma aparência da família, você recebe privilégios desta família, você recebe acesso à intimidade para esta família e você passa a ter uma herança nesta família. Se você quiser conhecer, está lá em Romanos 5:2, 8:17, 29:1, 1 Coríntios 3:23, Gálatas 4:6-7, Efésios 3:12, 1 Pedro 1:3-5 e 1 João 3:1. A Bíblia diz: por ser seu filho, tudo o que Deus possui também pertence a você. Aleluia! Que glórias a Deus. O Novo Testamento nos dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4:19. E como filhas de Deus, nós temos parte da fortuna da família. Aqui nós recebemos bondade, paciência, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder. Está lá nos versículos de Romanos, de Efésios. Mas na eternidade iremos herdar ainda mais, amadas. Ó, que coisa linda que o nosso Deus faz. E aí Paulo disse: eu quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que Deus tem dado ao seu povo. O que exatamente abrange essa herança, amadas? Primeiro, seremos levadas deste mundo a fim de estar com Deus para sempre. Segundo, seremos completamente transformadas para nos tornar como Cristo. Aleluia. Terceiro, seremos livres de toda dor, sofrimento e morte. Aleluia. Quarto, seremos recompensadas e reassumiremos posições de trabalho. Aleluia! Quinto, participaremos da glória de Cristo. Aleluia! Que herança é essa, amadas? Você e eu vamos receber muito mais. É algo rico, nós nem imaginamos. Basta lembrar que nós vamos andar em ruas de ouro e de cristais. O céu é lindo, é algo que não dá para a gente poder expressar. Totalmente diferenciado da terra. Se você pode imaginar as belezas que Deus criou, o céu, o mar, as montanhas, quem já foi no Rio, aquelas montanhas altas. Imagine a Arca de Noé, quando ela pousou na terra novamente. Ela ficou em uma área muito alta, lá para aqueles lados de Israel. Então, assim, amadas, tudo que Deus faz é bom. E ele reservou essa herança para você, porque você é filha. Se você o aceitou, se você o recebeu como Senhor e Salvador, você é filha. Só falta descer as águas para cumprir uma ordenança. Ela está guardada no céu para você. É algo puro, incorruptível, isento de oscilações e de decadência. Está lá em Pedro 1:4. Isso significa que a sua herança é eterna
é inestimável, é pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirar de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. A herança é eterna, não pela aposentadoria que você deve ansiar e se esforçar, porque a aposentadoria faz parte do reino terra, mas no reino eterno não tem nada a ver. Tudo o que fizerem, façam de coração, como para o Senhor. E eu quero reforçar essa palavra. Quando você fizer algo, faça de todo o seu coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da sua herança. Amadas, faça tudo de coração. Se é o dízimo, se é a oferta, se é o seu louvor, se é você levar uma pessoa à igreja, se é você falar de Jesus, faça tudo de coração. Aposentar-se, como eu já falei, é uma meta sem grandes perspectivas. Eu costumo dizer que é uma meta para nos abençoar na terra, mas para a eternidade, é luz da eternidade, é você viver a luz da eternidade. Então, amadas, eu vou para o segundo tópico e último. O batismo, ele é identificando-se com a família de Deus. Então, quando a gente aceita Jesus, o primeiro desejo, eu tenho aqui mulheres que vão se batizar. Tem Priscila, tem Elza, tem Beatriz, tem Iris, tem Gabi e tem Lai. E aí eu pedi a Lore, fale com as meninas adolescentes para entrar também, porque nós estamos pensando em fazer o batismo possivelmente agosto ou setembro. Então, assim, já vá ficando ligada. A família saudável, ela tem orgulho de si mesma e seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte dela. Então, quando eu aceito Jesus, eu tenho um orgulho, viu, meninas, de fazer parte da família de Deus, de ser membro desta família. Como eu falei para vocês, esta é uma família espiritual e é eterna. Infelizmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente como família espiritual e não quiseram ser batizados. O batismo não é um ritual facultativo que possa ser postergado. Significa a sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. E aí, amadas, eu quero dizer que o batismo a gente não conseguiu, possivelmente, para antes agora, finalzinho do mês, porque o local que nós fazemos o batismo é uma escola, e a escola está vendo todas as diretrizes. Se conseguirmos fazer o batismo no dia 1º de agosto, vai ser bênção, porque a gente faz o batismo de manhã, e vocês serão apresentadas à noite. Mas se não conseguirmos, Beatriz, Priscila, Elza, né, que é a turma que vai se batizar, essas já serão apresentadas à igreja como nós vamos apresentar as pessoas que já estão enxertadas neste corpo. E só falta ocorrer o batismo. Então, você já foi batizado? Jesus ordenou isso. Vão, façam discípulos de todas as nações e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, durante anos, esforcei-me para entender porque a grande comissão de Jesus deu ao batismo uma importância ímpar das grandes missões de evangelismo e edificação. Por que o batismo é tão importante? Aí eu percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família
eterna de Deus. Aleluia. O batismo, ele é pleno de significado. Olha, você declara a sua fé, você comunica a morte e a ressurreição de Cristo, você simboliza a morte para a antiga vida, você anuncia a sua nova vida em Cristo, você celebra a sua inclusão na família de Deus. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Ele representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para a sua família. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns escravos, alguns são livres, mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito e todas recebemos o mesmo Espírito. O batismo não o torna membro da família de Deus. Somente a fé em Cristo nos faz ser membro da família de Deus. O batismo demonstra que você já faz parte da família de Deus, assim como uma aliança de casamento, amadas. Olha que coisa linda. Quando a gente se casa, nós temos uma aliança com o nosso cônjuge e com Deus, porque ali há um casamento entre um homem, uma mulher e Deus. Agora, analise, o batismo é a mesma figura. Quando você se batiza, você faz parte da família de Deus. E é um lembrete visível de um compromisso íntimo firmado no coração de Deus. Então, esse ato se inicia, é um ato de iniciação, não algo que você deva protelar até estar espiritualmente madura, capacitada para você descer as águas. A única condição para você descer as águas é você crer no Senhor Jesus e serás salvo. Aleluia. Então, no Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecoste, 3.000 pessoas foram batizadas quando aceitaram Jesus. Eu e o pastor gostamos de ensinar um pouquinho o que é o batismo. Por isso que tem algumas irmãs que ainda não se batizaram. Mas se a gente for batizar e no dia do batismo disser alguém, eu quero aceitar Jesus, a gente imediatamente batiza. Mas a gente gosta de dar umas estudadinhas da palavra para que a pessoa entenda um pouquinho aquele ato e faça aquele ato com cumplicidade, com entendimento. Então, em outro momento, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Então, eu quero dizer o que está na palavra. Se você crê em Jesus e tem água para você se batizar, você pode se batizar ali na hora. Mas isso é só um cuidado e uma cautela que nós temos, alguns pastores têm nesse sentido. Mas estou trazendo aqui claramente que se tiver a água e se alguém aceitar Jesus, não é impedido de se batizar. Paulo e Silas batizaram um carcereiro à meia-noite. Então, não há nenhum caso de batismo adiado, certo? E com relação às pessoas que se batizaram, demorou por conta da pandemia também. Viu, minhas irmãs? E, finalizando, o maior privilégio da nossa vida. Jesus diz na palavra que as pessoas que ele santificou pertencem todas à mesma família. Por isso, ele não se envergonha de chamar você e eu e essas pessoas de irmãos e irmãs. Está lá em Hebreus 2:11. Deixe essa verdade entrar em seu coração. Você faz parte da família de Deus, pelo fato de Jesus tê-lo feito santo. Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus, elas são inequívocas. E entendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã
e minha mãe. Então, ser incluído na família de Deus é uma honra, é a maior honra, é o maior privilégio que você e eu podemos receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezada, insegura, lembre-se daquele a quem você pertence. Amém, amadas? Pensando sobre o propósito da nossa vida, fui formada para pertencer à família de Deus. O versículo-chave, seu plano imutável, sempre foi adotar-nos em sua família, nos conduzindo a si mesmo por meio de Jesus. E a pergunta que eu faço para vocês: como começar a tratar os outros cristãos como membros de minha família? Aleluia.